Está começando mais um Destravecast, podcast sobre autodesenvolvimento. Eu sou Gabriel Sakaguchi, eu tô aqui com a Tami Sakaguchi. Oi, tudo bem? Coach e host do podcast. E hoje a gente vai falar sobre autovalorização e inteligência múltipla. Para isso a gente trouxe a Jéssica Magalhães, palestrante, treinadora, facilitadora da Barra de Axis e Ayurveda. Trabalhou muitos anos como terapeuta integrativa, possui formação em psicanálise, física quântica e neurociência. Tudo bem? Olá, tudo Oi, bem? tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite. É uma honra estar aqui, podendo passar informação sobre um pouquinho do meu trabalho e temas que são super atuais, né? Então, sim. fico super feliz das pessoas estarem mais atentas a essa informação, estarem buscando autocuidado, estarem olhando mais para si. Então, felizmente, esse é um momento propício, né, para falarmos sobre esses temas tão atuais. Sim, A gente que agradece. É. E de onde que veio a ideia desse tema de hoje? Então, esse tema veio muito assim da minha vivência, né, nos meus atendimentos e de mim mesma, né? E engraçado que a gente sempre atrai clientes que têm sempre as mesmas questões que a gente, né? E uma das coisas que eu tive que superar muito na minha vida foi a autovalorização. E eu vim crescendo ao longo de toda a vida achando que por eu não ser boa em lógica e matemática, que eu não prestava para nada, que eu não era boa em nada. Então, até eu entender que eu era boa, sim, mas não naquilo, mas eu tinha várias outras coisas que eu era boa, levou muitos anos. E eu não queria que as pessoas levassem os mesmos anos que eu levei para ter ciência disso, sabe? Então, quando eu atendo muitas pessoas, elas vêm, na maioria das vezes, com esse sentimento de desvalorização. E eu consigo tanto enxergar capacidade potencial nelas. E eu falo assim, poxa vida, no passado eu era assim, né? Eu também não conseguia enxergar isso em mim. Então, eu levei muitos anos. E o que eu quero com esse podcast é que essas pessoas, elas se acolham, se olhem de uma forma diferente e comecem a perceber os talentos que elas têm. E que pode ser que não seja aquela que a sociedade estipulou como referência, entende? Sim. Durante os atendimentos, você percebeu muito disso também dos seus pacientes? Então, na verdade, a gente fala, por exemplo, isso já vem desde da nossa educação. Então, o nosso sistema de ensino, ele é muito focado para valorizar uma inteligência, digamos assim, mais tradicional. É aquilo que você falou, por exemplo, a inteligência lógico-matemática, que é mais focada em pessoas que precisam trabalhar com números, com dados, que está muito ligada à área de engenharia, à área de TI. Então, como só essa é bem vista, sendo que nós temos, né, múltiplas funções, as pessoas trabalham em distintas áreas, e nem sempre essa vai ser a inteligência necessária, né? Então, hoje nós temos várias outras inteligências. E aí, durante os meus atendimentos, o que eu percebo? Exatamente uma questão da baixa valorização dentro do ambiente de trabalho, que aí isso traz muita relação para essa pessoa, com questões de baixa autoestima, falta de confiança, ou mesmo a empresa que realiza aí os incentivos, né, para que essa pessoa seja capaz de perceber outras habilidades, ou mesmo que tenha um gestor, ou que ela busque de forma externa também, desenvolver essas habilidades. Então, isso era algo que eu percebia bastante em meus atendimentos. Fora que, junto disso, também você tem a somatização emocional dessa pessoa, que vem trazendo ali inúmeros distúrbios emocionais decorrentes disso. Sim. E aí foi por isso que eu trouxe a Jéssica, né, para conversar, porque ela tem muita especialização em psicossomatização, né? E eu vejo assim nos meus atendimentos que as pessoas, elas têm muita capacidade, mas elas não conseguem cuidar da própria carreira, da própria empresa, porque as questões emocionais começam a pegar, sabe? Então a pessoa sabe o que precisa fazer, mas ela não consegue. Ela se sente amarrada ali. E aí tem total sinergia o nosso trabalho, porque a pessoa, ela precisa primeiro cuidar dela, olhar para ela e cuidar do emocional, porque senão ela não consegue uma promoção, ela não consegue crescer, cuidar da empresa do jeito que ela precisa, sabe? Sei. Então, assim, as pessoas, elas mesmas se subestimam por causa do ensino que a gente teve,
de que só é inteligente quem que é bom em matemática, ou só é inteligente quem que tira 10 em português, e existem muitas outras inteligências por trás disso, né? Exato. E o pior de tudo é que, assim, não é nem só o nosso ensino. Às vezes, isso começa dentro de casa, dos pais, né? Ah, porque meu filho vai ser médico, meu filho vai ser engenheiro, né? E qualquer outra profissão que não seja advogado, médico, engenheiro, parece que é desvalorizado. E aquela pessoa, ela não tem aquela aptidão, ela não gosta. Mas muitas vezes, né, o que eu já atendi de pessoas que não fizeram o que queriam, para fazer aquilo que os pais queriam, para atender uma expectativa externa. Então, o que faltava ali? Muito autoconhecimento, lógico, e o acolhimento externo. Da pessoa entender que, sim, que o ambiente poderia ter proporcionado, sabe? Algo que a pessoa queria ter feito de verdade, baseado numa afinidade com o que ela tem de perfil. Sim. E aí começam as projeções, né? Como você falou, vem a projeção da família. Então, o pai tem uma determinada profissão, aí ele escolhe que o filho também siga nessa profissão. Será que ele olhou de maneira mais integrativa para as habilidades desse filho? Exato. Será que ele conseguiu perceber ali o que o filho realmente estava escolhendo como profissão? Quais as habilidades que ele tinha mais aptidão para desenvolver? Então, a gente percebe, a pessoa ela pode ir trabalhar numa outra área, e aquilo, de repente, pode até trazer uma satisfação financeira. Mas, enfim, a custo de quê? Da saúde? Da saúde emocional? Né? Então, a pessoa busca inúmeros resultados e ela pode, sim, alcançar. Mas, muitas vezes, essa pessoa está com uma depressão, ansiedade, uma insatisfação pessoal que ela não sabe qual a origem. Porque, de repente, ela quis valorizar um outro tipo de inteligência, uma outra habilidade que não era, de fato, nata dela. Porque nós podemos desenvolver todas elas. Exato. Mas tem uma que nos traz brilho nos olhos, né? Que é aquilo que realmente faz sentido, que nós gostamos. E faremos com mais amor, com mais paixão. Porque, afinal de contas, estamos aqui para ser felizes também, né? É lógico, né? Não só pagar conta, né? Pois é. Então, assim, só para dar uma contextualizada ao pessoal de casa, né? Tem um psicólogo que desenvolveu uma teoria que chama Teoria das Inteligências Múltiplas. E lá ele refutou aquela ideia, né, do teste de QI, que era o teste de inteligência. Porque o teste de QI só tinha perguntas de lógico e matemático. E aí, o que ele percebeu? Que muitas pessoas, no dia a dia, que eram muito boas no teste de QI, elas não tinham sucesso. E as pessoas, muitas vezes que tinham sucesso, elas não eram muito bem, não tinham um QI tão alto, mas as outras competências sociais, principalmente, eram muito altas. Então, ele começou a questionar para que serve o QI, no fim das contas, né? Se não é para trazer sucesso. E aí, quando ele começou a fazer esse estudo, ele mapeou 8 inteligências a princípio e depois, por último, ele mapeou a 9ª, né? Que é a existencial. Então, eu não lembro, Gabriel, se puder trazer as... Vou falar quais são as 9. Porque eu não lembro das 9 de cor. Mas é isso, a partir do momento que ele trouxe isso, foi uma disrupção, porque muita gente que se achava inadequada começou a se sentir inteligente, valorizado. E parou para pensar assim, poxa, na verdade, eu tô no lugar errado, né? Não é que eu sou inadequado, é o que eu tô fazendo é que não tá alinhado com o meu perfil. E aí vem a mudança de chavinha, que foi o que aconteceu comigo, né? Não é que eu não era burra, eu só não estava fazendo a coisa certa, eu só não estava utilizando meus talentos para o lugar mais adequado, né? Então, essa é a grande sacada das inteligências múltiplas, por isso que eu sou apaixonada por esse tema. Então, vou falar aqui quais são os 9, rapidinho, e depois a gente, ao decorrer do podcast, a gente vai citar um e explica um pouco mais. Tá bom. Então, aqui a gente tem a linguística, a gente tem o natural, o naturalista, musical, espacial, lógico-matemática, existencial e interpessoal, intrapessoal, físico-sinestésico e é isso. Que são esses. São esses, certo. E assim, interessante que nem todo mundo desenvolve todas, e é super normal, tirando o Leonardo da Vinci, né? Só ele é referência, mas o resto
tá? Então é normal a gente não ter todas desenvolvidas e só algumas faz parte da natureza. Tem duas que eu gosto bastante, que é a inteligência interpessoal e inteligência intrapessoal. Também. E essas são inteligências, por exemplo, a minha área de atuação, que é palestra, treinamento, gestão de pessoas. Então, são duas habilidades, né, duas inteligências que eu preciso estar sempre desenvolvendo e tendo uma percepção de as pessoas que buscam, né, desenvolver essa inteligência também tem um sucesso maior nessa área. Então, eu vou falar um pouquinho delas, são duas que eu gosto bastante, tá? A inteligência intrapessoal, ela está relacionada com a forma que nós lidamos conosco mesmo, com nós mesmos, né? Então, você gerenciar as tuas habilidades, você ter uma autopercepção do teu valor pessoal, das habilidades que você precisa desenvolver, você ter um senso, né, de responsabilidade interna, responsabilidade com o outro. É como se você tivesse a capacidade de fazer uma autoanálise. E aí você consegue identificar o que você precisa melhorar ou não na tua vida. E a inteligência interpessoal, ela está muito relacionada com a nossa habilidade de nos relacionarmos com os outros. Então, por exemplo, um líder de uma empresa, ele necessariamente precisa ter essas duas habilidades, porque ele vai estar o tempo todo sob pressão, lidando ali com questões internas, né? E também vai estar se relacionando com pessoas. Então, essas são habilidades que ele vai precisar desenvolver, né? Então, são inteligências necessárias. Eu digo inteligências e habilidades porque elas podem ser desenvolvidas. Sim, soft skills, né? Sim, sim. E aí, o interessante é que, assim, um bom líder, né? Todo mundo acha que um bom líder, ele tem que ter só o interpessoal. E o intra é extremamente importante, porque um líder de verdade, ele precisa ter muita empatia, né? Essa conexão com o outro, né? E quando você tem o intrapessoal, você se desenvolve, você tem muito autoconhecimento. E aí, automaticamente, você desenvolve mais autoestima. Então, um bom líder, ele tem a autoestima dele desenvolvida, sabe? Então, ele vai delegar, ele vai confiar na equipe, ele vai fazer a leitura melhor da equipe dele, né? Então, fica uma pessoa agradável de seguir, né? Tipo, é gostoso ser liderado por uma pessoa assim. Agora, o líder que ele só tá focado no interpessoal, ele só olha a troca, do sentido de que, né? Eu quero liderar, mas para quê? Na verdade, ele não quer liderar, ele quer só chefiar, entende? E aí, ele tem a autoestima dele totalmente comprometida, então qualquer coisinha já é sinal de alerta, já é sinal de chamar atenção aqui, já é uma fofoca que é microgerenciar, rola a fofoquinha, ele fica assim, então pera lá, e fica dando bola pra isso, entende? Então assim, por isso que o bom líder, ele precisa ter esses dois, não é só um deles, e o que a gente conhece de gente que só desenvolve o inter, né? Sim, isso, exatamente. Hoje a gente tem inúmeros cursos e formações que a pessoa pode, né, começar a desenvolver essa habilidade, como nós falamos, né, são inteligências e habilidades, e aquelas que você percebe que, olha, isso me falta. Você pode começar a desenvolver essa habilidade também. A gente fala das inteligências que são, entre aspas, natas, né? Então, tem pessoas, por exemplo, a inteligência musical. Tem crianças que com 4, 5 aninhos já estão ali escolhendo... Tocando piano, Mozart. Tocar um instrumento. Já tem uma percepção diferente da música. Exato. São habilidades que vêm natas, inteligências que já estão ali, né, desde criança. E outras que nós vamos desenvolver. Então, de fato, se um líder ele escolhe ir por esse caminho de liderança, ele sim precisa desenvolver essas habilidades para que ele tenha uma equipe mais produtiva, para que ele também tenha brilho nos olhos, né? Porque não é só alcançar o resultado. Eu vejo que as buscas de vida hoje, a gente precisa, né, estar feliz com o trabalho que nós estamos fazendo. Então, eu tenho essa percepção que o desenvolvimento das inteligências, de acordo com as necessidades da nossa vida, do nosso momento, também são super pertinentes e nos traz uma sensação de satisfação maior no trabalho e vida pessoal. Exato. Você percebeu que o seu é o intrapessoal e o interpessoal? Você percebeu mais algum? Das inteligências? Olha, acredito que eu tenho algumas, né? Algumas me faltam, assim,
Mas a minha criação familiar, né, o meu pai, a minha mãe, eles sempre permitiram que nós fôssemos muito criativos, né? Eu, minhas irmãs, enfim, isso veio muito da nossa criação. Então, eu gosto muito de música, eu canto também, tenho algumas habilidades. Gosto muito da dança, então sempre pratiquei muitos esportes. Meu pai também jogou futebol há muitos anos, joguei futebol, corro, pratico yoga, enfim, gosto muito, né? E tanto que uma das partes das minhas técnicas terapêuticas, elas levam muito em consideração o corpo. Porque eu acho que eu tenho essa afinidade também com a nossa energia, né, corporal, com a inteligência corporal também. Sim. Percebo também a linguística, sempre gostei muito de ler, estudar. A comunicação também é algo que eu gosto bastante. E olha, mas confesso que a lógico-matemática eu também passei um pouquinho longe. E eu também tive muito disso. Durante muitos anos eu me achava inadequada, me achava burra. Falava, poxa vida, eu faço infinitas coisas, mas o professor não me trata bem porque eu não consigo, né, entender a matemática. Eu precisava ter a compreensão, olhar para aquela informação, que seja ali a conta, enfim, e chegar a um resultado. Então, através da leitura, você pega um dado, uma informação, e você consegue chegar ali num resultado, né? Você consegue entender o que um texto, fazer uma análise do texto, fazer uma interpretação. Com os números eu não conseguia isso. Eu falava, tô toda errada nessa vida. Exatamente. Quem você, né, no futuro? As minhas favoritas, assim, que eu sinto que eu tenho bastante é a linguística, a natural. Eu sou toda assim, e isso desde criança, assim, eu sempre gostei muito de estudar sobre Wicca, sabe? Porque tinha muito contato com a natureza, e hoje eu gosto muito de óleo essencial, de chazinho, de cristal, né, de fazer grounding. Então, tudo que é muito natureza, natural, tanto é que hoje eu sou vegetariana, né? Então, é uma coisa que já, eu nem sabia que era uma inteligência, sabe? Então, quando eu descobri que é uma inteligência, que legal, né? Que interessante. E aí tem acho que tem existencial, né? Se não me engano. Tem. Que aí também, sempre desde criança, sempre quis saber, assim, de onde que viemos, para onde vamos, né? E filosofar acerca disso, assim, sempre foi uma coisa muito interessante. Só que aí ninguém valoriza. Então, que pessoa que fica viajando aqui, né? Toda louca. E eu falava, nossa, só porque eu não sei fazer teorema de Pitágoras... né, sou tão inadequada. E aí depois quando você cresce, você vai descobrindo isso, falar, olha, né, e pro meu trabalho hoje faz todo sentido, todas essas habilidades que eu tenho, né, e só depois de adulta que eu fui descobrir que eu tinha a sinestésico, né, a físico-sinestésico. Então eu falo, nossa, que bacana isso. Então, que nem antes eu achava que eu também era descoordenada. Aí eu falava, bom, descoordenada para dança, mas depende da dança, entende? Então tá, para dança do ventre eu sou descoordenada, mas aí para fazer uma arte marcial eu sou super coordenada. Então você vai percebendo que também, às vezes você acha que aquilo não serve para você, mas é que você tá olhando só para um viés, né? Quando você vai abrindo um pouquinho mais o seu olhar, você vai falar, para aquilo específico não, mas para outras até que leva jeito, sabe? E o importante de buscar esse conhecimento também, por exemplo, hoje as pessoas falam muito de autoestima. E a autoestima ainda está muito atrelada com a nossa autoimagem. Que, digamos assim, ela só é um dos pilares do desenvolvimento da nossa autoestima. A nossa autoestima, o pilar mais importante é o nosso desenvolvimento pessoal. É o desenvolvimento integrativo das nossas habilidades. É a nossa autovalorização e autorrealização no nosso trabalho. Com as pessoas também que nós compartilhamos a nossa vida. Então, ter essa percepção de que todos nós somos inteligentes, cada um da sua maneira, cada um com a sua inteligência, traz aí uma sensação de autoestima maior, né? Então, quanto isso é importante ser dito, né? A gente trazer esse tema que é tão importante para tudo isso. E aí tem uma coisa muito interessante na PNL que a gente chama de níveis neurológicos, né?
Então, é como se fosse uma pirâmide. A base da pirâmide é o ambiente. Então, sempre quando a gente fala de mudança, a primeira coisa que as pessoas querem mudar é o ambiente. Então, quando a mulher fala assim, ai, eu tô tão pra baixo, o que ela quer fazer? Quer ir no salão, quer fazer a unha e quer ir no cabeleireiro, comprar roupa nova. O que ela muda? O ambiente, né? Ou pessoas que, tipo, terminou o namoro, quer trocar de casa, quer trocar de cidade, quer trocar de emprego, ela quer mudar o ambiente. Só que o que acontece? É só a base da pirâmide, você tem que subir. E aí, nessa subida, tem crenças, valores, comportamentos e propósito. Então, muitas vezes a pessoa, ela fica num ciclo vicioso, né? De se sente mal, vai lá, muda o ambiente, muda a fachada. Fica bem, daqui a pouco fica mal de novo. Troca o cabelo, troca a unha, troca a roupa, compra não sei o que. Entende? Aí fica nesse ciclo, sendo que, na verdade, se ela parar para olhar um pouco mais para dentro, né? Ela vê que, na verdade, ela é bonita por fora, o cabelo tá ótimo, a roupa já tá ótima. Não é isso. Ela tem que já mudar comportamentos, habilidades, crenças que ela tem dentro dela. Aí começa a vir a autoestima de verdade, que é o que você comentou, né? Então, é muito interessante também, por exemplo, as pessoas, né, muitas delas seguem ali uma determinada profissão e depois de anos de carreira, enfim, com, né, não gosto de falar de idades, que eu não gosto de limitar nada, enfim, mas a pessoa fala assim, olha, agora eu posso estudar o que eu quero, agora eu vou estudar música, olha, agora eu vou trabalhar com jardinagem, gosto de mexer com plantas, vou fazer um curso de paisagismo, ah, não, agora eu encontrei a felicidade. Então, será que a gente não consegue já buscar o que nos faz feliz, fazer uma transição, se for importante, né? Se for da nossa escolha de carreira, mudar esses ambientes internos também, buscar, né, pelo autoconhecimento, para que você não precise chegar lá, de repente, no final da tua vida, e aí sim realizar alguma mudança para fazer aquilo que te faz feliz e que te traz mais valorização pessoal. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, né? Você acredita que pode estar atrelado o avanço da idade com o aumento de maturidade, do autoconhecimento? É por isso que ela tem essa coragem de fazer essa transição? Eu acredito que sim, porque justamente nós aqui já compartilhamos dessa ideia, inclusive, na nossa fala. Então, nós estávamos comunicando, quando eu era criança eu tinha essa percepção. E quanto disso passou aí na nossa vida adulta, nos nossos primeiros anos, e você foi para um serviço que você não estava feliz, desenvolveu outras habilidades, e hoje você tem essa percepção. Então, imagina a Tami daqui 10 anos, qual a percepção que ela vai ter sobre a carreira, sobre o trabalho, sobre realização pessoal e profissional. Então, acho que sim, está atrelado com a maturidade, né, e com a busca de conhecimento de cada um. Eu acho que hoje nós temos muitas informações relevantes sobre esse tema que nos coloca mais atento a essa informação também, mas eu considero que sim, a maturidade é super importante, né, para ter essa percepção. Mas é aí que tá, né, que fica a dica aqui pro pessoal de casa, não precisa esperar a idade chegar. Pois é, não. Já busca o autoconhecimento antes, né, não precisa esperar só pela maturidade da idade, já pode trabalhar na maturidade mental, né? Sim. Claro. E como que a gente faz para despertar essa consciência das inteligências e saber quais são as inteligências que a gente tem mais propensão e o que a gente tem que fazer com essas inteligências? Olha, você pode buscar terapia, fazer, por exemplo, as sessões de psicanálise, você vai trabalhar com a integração, o autoconhecimento, então a gente vai proporcionar um ambiente no qual você consiga enxergar quem você realmente é e quais são as escolhas que são suas e quais foram as escolhas dos seus pais, do ambiente que você viveu. Então, a busca por autoconhecimento, que de repente a gente não sabe que tempo vai acontecer isso. E uma forma mais rápida, digamos assim, eu tenho hoje a técnica que eu trabalho, que são as barras de Axis, que para mim foi um divisor de águas, já vindo de 9 anos de autoconhecimento, buscando inúmeras outras terapias e técnicas integrativas, foi onde realmente eu percebi que eu precisava me desenvolver mais, que eu já estava acomodada com o trabalho que eu estava fazendo, e eu percebi
outras habilidades e outras necessidades. E eu percebo muito em cada pessoa que vem, que faz ali as sessões, que busca se perceber, que, né, se permite se conhecer, porque às vezes a pessoa também não está na permissão. Exato. Então a gente trabalha muito baixando as barreiras, né? Baixa suas barreiras daquilo que você já sabe, daquilo que você conhece e se permita conhecer de novo, né? Não fique criando aí limitações a seu respeito. Então, eu vejo que são duas técnicas que ajudam muito as pessoas a se desenvolverem. Enfim, qualquer outra técnica de autoconhecimento também vai promover isso, né? E aí, a técnica ideal é aquela que você se identifica mais. O que eu gosto muito da barra de Axis é que, assim, você já começa com o comando, né, de baixando barreiras. E ali, o seu subconsciente fica um pouco mais aberto ali, né, receptivo para as mudanças acontecerem. E tem algumas técnicas, que nem, por exemplo, até a própria psicanálise, ela é muito interessante, mas mesmo a pessoa que está muito interessada em se desenvolver, ainda assim tem umas barreiras que continuam erguidas, né? E é difícil, às vezes, você penetrar, porque nem a pessoa tem noção de que tá com aquele muro em volta. E aí, eu acho que a barra de Axis, ela traz um pouco mais dessa facilidade, digamos assim, de você entrar de uma forma mais suave, sem esse confronto de ai, meu Deus, vão invadir minha individualidade, vão quebrar minhas crenças aqui que eu não estava preparado, né? Um pouco mais suave, assim, nesse sentido. Eu, pelo menos, passei algumas vezes, adorei a barra de Axis, principalmente as perguntas, né? Sim, Como que pode melhorar? O que mais é possível? O que mais é possível? O que mais é possível que eu jamais considerei? Essa foi uma das perguntas que eu comecei a me fazer anos atrás. Exato. As Que perguntas trouxe... que mudam tudo, né? Sim. O que mais é possível que eu jamais considerei. E aí, quando eu vi, eu já estava me colocando na ação de fazer coisas que eu jamais tinha considerado. Sim. Que eu já tinha me limitado lá atrás. Inclusive, tá aqui hoje gravando podcast. Como eu conversei com você, já veio de uma criação aí de barreiras que eu escolho, né, quebrar. E quando a gente fala de saúde emocional, é muito interessante que você falou também da psicanálise, e a gente está falando de um iceberg inteiro. Sim. No qual a parte consciente, ela é só uma pontinha. Então, como a gente realmente tem consciência do que nós precisamos tratar, se você só tem uma parte disso que é consciente? Exato. Praticamente todo o resto é inconsciente. São informações que nós armazenamos por questões de sobrevivência, porque era só isso que eu tenho, então eu vou precisar fazer isso daqui, né? Eu não tenho outra opção, você acreditou, você criou que você não tinha uma outra opção, Exato. e aí você seguiu fazendo isso. Então, essas técnicas, elas vêm trabalhar justamente com esse inconsciente, que é desconhecido, que você está ali escondendo por uma proteção. A gente não esconde, né, essa parte por simplesmente esconder. Exato, ela é exato. para nos proteger. Exato. Então, você vai ter que enfrentar essas situações que, de repente, pode ser que te gere um medo, uma angústia. Então, quando a gente fala em terapias, é o quê? Buscar o autoconhecimento. Não é só, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Ok, que venha com facilidade, alegria e glória. Só que você vai ter que se conhecer. Sim. Né? Você tá com raiva, mas pode ter a facilidade. Você vai ter que estar disposto, né? Vai ter que estar disposto a fazer essas mudanças. Então, eu falo assim, as pessoas falam, barra de Axis é o unicórnio feliz. Eu falo, todo dia eu escolho ter facilidade, alegria e glória, mas todo dia eu tô lidando com questões pessoais e olhando para o que eu quero desenvolver e percebendo isso e fazendo ações que nem sempre são prazerosas. Sim. Mas eu escolho, né, quebrar... E quebrando esse iceberg. E escolho arregaçando as mangas, Pois né? olha. Não é? Exatamente. E aí, uma coisa que eu acho muito, assim, interessante é que as técnicas, elas, uma complementa a outra, né? E pode ser que as pessoas têm momentos de vida que vai se identificar com uma, vai ter momentos de vida que vai se identificar com a outra. Então, não tem esse certo ou errado. Tem, assim, o que combina com você naquele momento de vida para aquele assunto. Parece que a técnica te chama.
para aquilo, né? Sim, sim, exatamente isso. Em algumas sessões que eu atendi com a psicanálise, a pessoa tem questões muito densas a serem tratadas. Então, né, tratei muitas pessoas que foram vítimas de abuso sexual, que passaram por, né, inúmeras situações abusivas. E quando elas começam a falar sobre isso, de repente elas começam a vivenciar aquela dor novamente. E elas estão ali, de repente elas criaram uma barreira tão grande de proteção que acontecia das pessoas, de repente, nem voltarem para uma outra sessão. E aí você tem que permear o que você consegue tirar daquela pessoa, né? Que ela tá com uma bagagem emocional para conseguir lidar. Então, você tem que ter uma sensibilidade ali. Então, em alguns momentos, eu até conseguiria chegar nesse ponto, mas eu escolhia não falar. Porque quando a gente chega em assuntos mais densos, a pessoa precisa estar com uma bagagem mais forte. De repente, naquele momento, a pessoa precisasse procurar uma outra técnica. Nesse momento eu dava uma parada e eu orientava a busca de uma outra terapia que pudesse amenizar ali aquela dor que ela sentiria trazendo essa informação. Então, acho que nós também, como terapeutas, precisamos ter esse olhar humanizado de conseguir indicar, inclusive. Eu sempre busquei fazer muito isso em meus atendimentos. Olha, será que nesse momento não seria interessante você buscar por esse tipo de ajuda, por essa profissional? Então, eles sempre aceitaram as minhas sugestões e em um determinado momento eles pararam ali com aquela técnica, pararam com a terapia, voltaram, né, mais preparados mesmo para seguir com o tratamento. Então, percebo muito isso. Sim, legal. Muito bacana. O que você percebeu dos seus pacientes de comportamento, assim, que impedia eles de seguir para frente, de ser feliz, de realmente atingir o que eles queriam? Eu acho que as travas, no geral, elas estão muito com as criações e as projeções que eles fizeram em referente a si mesmo, assim, um determinado tempo. Então, na adolescência, você definiu que você... Não sei o que você definiu. Eu escolhi que eu quero ser modelo, digamos assim. E a pessoa, né, tinha aptidões, tal, ela precisa, né, ter ali algumas habilidades e algumas características para isso, digamos que ela não conseguiu realizar. E ela vai para uma outra área. Aquilo traz nela uma determinada frustração. Então, eu percebo que muitos profissionais que têm resultado profissional ainda assim estão frustrados. Isso traz o quê? A pessoa não tendo essa realização profissional, ela vai buscar fora, né, amenizar essa frustração. E isso vem de todas as formas. Então, nós temos uma sociedade hoje que consome muito álcool, uma sociedade hoje que tudo é imediato, né, tudo precisa ser para ontem. A gente está o tempo todo buscando, né, esses estímulos externos imediatos, e cada vez mais a gente tem pessoas impactadas aí na sua saúde emocional. Então, você promover a integração dessa pessoa, você permitir que ela acesse aí o que realmente é importante para ela, que quebrando, né, esse iceberg que é dela, e ela conseguir enxergar que ela pode trabalhar com o que ela gosta, ou que ela pode trabalhar menos, que ela pode desenvolver outras atividades. Eu acho que essa é a visão que eu tentava passar. Obviamente, a pessoa tem que estar disposta a isso e perceber. Você percebeu algum comportamento dos seus pacientes também? Eu percebo muita autossabotagem, né, vindo de crenças, né? Claro, muitas das projeções também. Então, assim, meu pai queria que eu fosse advogado. E aí a pessoa não tinha a menor aptidão para aquilo. Aí se tornou outra coisa e carrega a culpa até hoje por não ser advogado. Às vezes o pai já até faleceu, sabe, assim? E a pessoa ainda... E aí, o que eu percebo? Que, assim, ela tem de tudo para ser feliz nessa carreira que ela escolheu, mas ela se sabota os resultados dela, como se querendo dizer assim, tá vendo?
não posso dar o braço a torcer, do sentido de ser uma pessoa bem-sucedida na área que eu escolhi, porque senão eu vou desagradar o meu pai, sabe? Então, a maioria das coisas não é porque a pessoa não sabe um hard skill ou não sabe não tem um curso. Só que as pessoas olham para fora, né? Principalmente quando fala de carreira. Ah, não, quando eu tiver aquele curso, aí eu vou me posicionar e aí eu vou estar bem colocada. Não, só falta essa formação, isso, né? Ah, não, quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver o meu carro, Sim. aí tem o carro. Aí quando eu trocar o carro, quando eu trocar a casa, e aí vai sempre projetando para fora, né? E aí vai virando uma lambança, porque quanto mais ela projeta para fora, aí às vezes vai para os vícios, maior o buraco fica, né? Sim. E aí, para ela se reintegrar, leva um pouco mais de trabalho, leva um pouco mais de tempo. E eu não sei se você percebeu isso, mas eu percebi que, assim, quanto mais velho, digamos, a pessoa mais ela tem crenças enraizadíssimas, assim, e que fica cada vez mais difícil de dar essa quebrada, né? Porque eu falo isso, eu já atendi pessoas de 25 anos, pessoas de 74. Teve cliente meu de 74 que, foi super fluido, porque também já estava naquela fase, assim, de tanta experiência, tanta vivência. Mas os de 25 que eu atendi, 25, 30, eram os que tinham menos crença, eram os que, tipo, tinha menos coisas, assim, de carga emocional, e faltava mais o hard skill mesmo. Faltava um curso, faltava clareza, mas o pessoal de 40 para cima eram os que, tipo, não faltava curso, não faltava nada nesse sentido. Mas o emocional, tudo embananado, assim, era onde eu sentia mais resistência. Você também sentia isso também? Sim, e quando você fala de crenças limitantes, assim, são tantas, tantas e tantas. Sim. E muitas que estão ocultas, Uhum. que estão ali inconscientes. Algumas você consegue perceber que são heranças, né, familiares, Sim. então fica aí ligado ainda todo o nosso sistema familiar. E outras que são nossas mesmo, né? Que apareceram aí no decorrer da nossa vida pessoal, profissional, acadêmica também. Eu percebo hoje algo relacionado a isso, por exemplo, no ambiente acadêmico. Então, assim, professores, por exemplo, que desempoderam alguns alunos. Uau. Porque, por exemplo, eu gostaria, né, o professor, ele também faz uma projeção, e isso é super importante, porque faz parte da nossa educação. Então, o professor, ele projeta como precisa ser o aluno perfeito, a aluna perfeita. Então, uma pessoa que, de repente, esteja se desenvolvendo de uma maneira, para ele, não ideal, essa criança, esse adolescente, esse adulto, né, esse estudante, ele é podado. E essa poda, ela fica, assim, enraizada na pessoa. Digamos que ela vá e faça inúmeros cursos, se desenvolva profissionalmente, crie inúmeras habilidades, ainda assim, ela vai ficar parada ali naquela situação. Por isso que olhar para essas, digamos que, feridas que são criadas no decorrer da construção da nossa vida é tão importante quanto também a identificação da crença. Tem pessoas que conseguem identificar a crença e criar ações para você perceber, olha, nisso aqui eu estou me sabotando, percebo. E outras que, mesmo olhando para situações sabotadoras, tem questões emocionais mais profundas que ela não consegue ter uma ação diante daquela autossabotagem. Sim. E aí entra algo mais interessante ainda, que é quando você consegue, tem pessoas que conseguem separar. Eu acho que é tudo junto, mas tem pessoas que ainda pensam dessa forma. A vida pessoal da profissional. Então, vamos lá. Então, a minha vida profissional está super bem. Eu tenho um excelente cargo na empresa que eu trabalho, ou eu sou um empreendedor de sucesso, mas a vida pessoal tá toda bagunçada. E é nessa vida pessoal que a pessoa se auto-sabota. Porque ela não se permitiu ser uma pessoa realmente realizada. Ela ainda está lidando aqui com a autossabotagem. Então, no trabalho, ela consegue ser uma pessoa, ter ali a realização. Ela vestiu, eu falo assim, a máscara do Batman, né? E foi trabalhar. Mas aí ela não consegue ter essa integração na vida pessoal dela. Então, é uma pessoa que tá o tempo todo brigando,
tá o tempo todo entrando em conflitos, tá o tempo todo buscando algum mecanismo externo que vai trazer o quê? Uma instabilidade emocional. Então, conseguir enxergar, né? Às vezes gasta mais, aí tá cheio de dívida, né? Sendo que ela mesma que trouxe isso pra ela. Que é também uma autossabotagem, né? Que é uma exatamente. autossabotagem. É o mecanismo que nós acionamos de assim, eu não posso ser plenamente feliz. Plenamente feliz. Né? E a gente sabe que a felicidade ela é momentânea, né? Nós temos momentos felizes, mas a gente tem que trabalhar para quê? Para que essa felicidade se torne cada vez maior, né? Que nós tenhamos mais momentos felizes do que momentos de angústia. Eu acho que é isso que nós criamos uma vida mais plena e satisfatória. Será que as pessoas, elas se auto-sabotam porque elas não se valorizam? Será que tem relação, será que uma coisa com a outra? Pode responder que eu vou tossir. Na verdade, com certeza, tem muita relação. A autossabotagem, ela tá totalmente relacionada com a nossa não valorização. Eu não mereço. Não mereço, não merecimento. Digamos assim, por exemplo. E o que de fato nos incomoda? Se alguém vem e me fala assim, olha, Jéssica, o teu trabalho é assim, assado, nananã, isso aqui tá errado, nananã. E eu tenho uma autovalorização pessoal, eu posso ponderar o que essa pessoa me falou. Eu falo, olha, realmente eu acho que eu preciso olhar para isso aqui, fazer essas mudanças. Eu agradeço, né, pelo seu feedback, que às vezes nem foi pedido, né? Agradeço, gratidão aí pelo seu feedback. E eu farei as mudanças que forem pertinentes. Se eu tô ali com a questão de baixa autoestima, essa mesma informação, ela vai me impactar de uma forma que eu vou ir no ego. Provavelmente eu brigo com essa pessoa, Sim. né? A gente entra ali numa discussão. Tá me criticando, né? Poxa vida, enfim, a gente vai ali, que também é uma autossabotagem, quando a gente não tá consciente nas nossas ações, criando aí problemas externos, é total autossabotagem. Então, quando você recebe isso e você fala, poxa vida, eu tô fazendo um trabalho legal, eu estudei para isso, eu tô me desenvolvendo, eu acho que alguns pontos são pertinentes e eu posso melhorar, se aceitou aquele feedback, e aí você não se sabota. Agora, se você tá num mecanismo ali de baixa autoestima, aceitando tudo que vem do outro, aceitando, né? Eu falo assim, às vezes a gente tá numa situação de tão baixa autoestima que a gente fica como se fosse uma lixeira. Só esperando porque o outro vem e joga o lixinho, né? Exato. E aí vem essa coisa do ego, né? Aí a pessoa que tem o autoconhecimento bem desenvolvido e a autoestima bem desenvolvida, ela sabe separar um pouco o que é aquela pessoa e a informação, a atitude, e ela consegue destrinchar, assim, o que é válido e o que não é, né? Totalmente com o ego um pouco mais de fora, um olhar de fora, ela tem um olhar externo. Quando ela tem a baixa autoestima, o ego quer muito proteger. Então vem aquela coisa assim, aquela fulana não sabe o que tá falando de mim. Eu tenho certeza que foi inveja. E aí começa, então ela não para prestar atenção no o quê, e se realmente tem relevância, se ela pode melhorar. Não existe isso. Aí volta o olhar para fora. E aí ela pega toda aquela informação que poderia até ser útil de certa forma pro crescimento e pro desenvolvimento dela, ela desconsidera. Ela joga no lixo. Sim. E fica só com... Então, assim, em vez dela pegar o ouro, ela fica só com as cascas, entendeu? Ela pega as cascas, joga a casca no outro e aí fica isso. Sei. E como que a gente consegue desenvolver essa autovalorização? Para que a gente não se afete tanto com o que os outros vão falar ou vão pensar da gente? Acho que o autoconhecimento. Autoconhecimento vai ser a palavra que eu vou falar sempre. Autoconhecimento tá permeando. Autoconhecimento. Porque quando você, de fato, se conhece, você pode se conhecer, inclusive, de falar assim, olha, eu preciso estudar mais. Eu preciso me desenvolver mais. Realmente... Você tem que ter um autoconhecimento para você saber que você não sabe nada, né? Também. Exato. E que tá tudo bem, né? Sim. Você não saber certas coisas, você não saber. Então, assim, o autoconhecimento, ele vem para trazer a sombra também.
Claro, claro. Né? Por exemplo, você trabalha numa empresa onde várias pessoas estão ali passando por um processo, né, de trainee, enfim, precisam, e aí tem um cargo lá disponível. E você sabe que tem uma outra pessoa que se preparou um pouco mais. E aí você começa a se auto-sabotar, porque você acha que você não é merecedora, que o processo de seleção dentro da empresa está sendo injusto, sendo que você não é capaz de olhar e ver que aquela pessoa estudou mais, está mais preparada, está, de repente, há mais tempo na empresa, sendo que isso também não define nada, porque se a outra pessoa estiver mais preparada, não é só quem está há mais tempo na empresa. Sim. Então, você começa a perceber que você vai precisar estudar, que você vai precisar criar entendimento de coisas que você não sabe. Tem a Márcia Sensitiva, não sei se vocês veem. Esses dias eu dei muita risada. Uma moça lá falando assim, mas por que eu não sou promovida na minha empresa? Ela fala assim, você não lava o cabelo? Você anda com essa testa toda cheia de óleo? Então, aquilo que você, né, em outros podcasts de vocês, tem também essa informação da nossa postura pessoal, da nossa imagem. Então, você vai precisar desenvolver habilidades. Elas não surgem da noite pro dia. Você vai precisar desenvolver a tua autoestima. Então, são coisas que são necessárias se você quer ter um resultado diferente do que você está tendo hoje. Precisa de mudanças. E quando você não olha para dentro, você olha para fora. É automático isso, né? Então, quando você vê uma pessoa lá, que nem o trem, tá para ser promovido ou foi promovido, em vez de você olhar para dentro e falar assim, o que faltou em mim, né? Quais foram minhas atitudes, meu comportamento que não me fez ser qualificado para aquela vaga? Você fala assim, também o outro lá é puxa-saco, é sobrinho do presidente, vai tomar café com ele. E aí você para e pensa assim, mas é sobrinho do presidente, mas ele tem um currículo assim, ele para tomar o cafezinho, sendo que você nem bom dia dá pro chefe, entende? Então, ele tá fazendo o quê? Relacionamento, ele tá fazendo marketing pessoal, e você, né? Você chega atrasado, mal dá bom dia, já vai direto e senta lá, ninguém nem sabe o que você entrega, o que você faz. Então, quer dizer, ninguém sabe quem é você, e o outro já tem uma... Então, se a pessoa tivesse um pouco de autoconhecimento, ela podia falar assim, o que eu preciso fazer? Melhorar meu marketing pessoal, preciso ser visto, como que eu faço para ser visto? Como que eu faço para minhas entregas ser vista? E aí, vem aquela coisa que você falou, que eu chamo de dádivas, tá? Que você falou do Barra de Axis, a frase que você falou. O que mais é possível que eu jamais considerei? O que é mais possível que eu jamais considerei, né? Eu e o Gabriel, a gente usa o termo de dádivas. Não sei se você já leu o livro Psicologia, Inteligência... Inteligência Positiva. Inteligência Positiva. Que ele fala o seguinte, que sempre quando acontecer uma situação, né, que é desafiadora, pense em 3 dádivas. Então, uma pessoa foi mandada embora. 3 dádivas. Então, isso, quando você começa a pensar no que mais é possível, ou nas dádivas, aí você começa a ir para a solução. Mente que pensa em solução, ela não fica pensando em problema. Agora, a mente que fica só pensando no problema e para fora, não tem como ficar olhando para como ela vai crescer, entende? Buscar um resultado diferente. Exato. Sim. Então, a gente começa a perceber que tudo é muito interligado. A gente separa, né? Cada um vai separando aí por definições, mas a autoconfiança, a autoestima, tudo isso vem nos desenvolver para que a gente, tendo esse conhecimento, pare também com a autossabotagem. Ou você perceba, olha, isso daqui eu tô me autossabotando. O que eu posso fazer para mudar? Então, não é que você não deixa de ser um autossabotador, porque eu conhecendo de terapias, tendo autoconhecimento, eu entro nos processos esquisitos de autossabotagem. E aí você tá na consciência e fala, pera aí, o que eu tô fazendo? Você sabe, você consegue desligar, né? Pera aí, o que eu tô fazendo? Até mesmo a questão de horários, né? Então, você deixar para fazer as coisas na última hora, você tá ali com o tempo, aí você fala, poxa, não, agora
Eu falo assim, acorda cedo para se atrasar com calma. É uma forma de você se auto-sabotar no seu dia a dia. Você vai chegar atrasado, você vai chegar esbaforado ali numa situação. E, enfim, você não vai conseguir passar a informação que você precisa. É uma forma de auto-sabotar. Então, estar na percepção e realizar mudanças ali para você sair desse sistema de autossabotagem. E o interessante, assim, né, que nem eu conheço meus autossabotadores, né? E é interessante que quando às vezes alguém me fala uma coisa assim, eu nem dou desculpa, mas eu falo, não, eu tô me autossabotando mesmo, é falta de vergonha na cara, tá? Né? Que nem o Gabriel falou assim, faz tempo que você não tá indo pra academia. Gabriel, eu tô me sabotando mesmo. Eu até podia contar aqui as historinhas, que eu tô sem tempo. Porque ele sabe que ele ia... Eu sabia que ele ia me refutar, entendeu? Então, eu já falo logo assim. Mas é isso, você já sabe. Então, você já cria menos historinha pra você e já vai direto ao ponto, assim, tá? Eu sei que eu tô desorganizada. Então, agora você já pode ir pra parte da solução. Agora, se você conta historinha pra você mesmo meio que se acolhe naquela historinha, assim. Ah, não, veja bem, é que a minha agenda tá tão cheia, tá tão corrido, fim de ano, né? A gente tá cansado. Aí, a nossa mente mesmo fala assim, fica aqui, não vai pra academia, não. Nossa, você tem razão, fica aqui de boa, né? Então, isso que é legal da gente conhecer os nossos sabotadores, que aí a gente também já pega mais rápido, né? A solução. Sim. Você sente isso também? Sim, eu percebo muito que, por exemplo, assim, eu sou... tipo, parece aquelas entrevistas de RH, sabe? Que você fala assim, qual que é o seu defeito? Você fala assim, eu sou perfeccionista, é de todo mundo. Mas eu me acho perfeccionista, assim, ao ponto, assim, de entre não ficar perfeito e eu não fazer nada, eu prefiro não fazer nada, entendeu? Porque você não vai ficar perfeito. Mas isso já é uma coisa, assim, que eu percebi. Então, agora que eu já percebi, já trouxe pra consciência, eu já não faço mais. Não propositalmente. Então, eu já percebo assim, eu mudei um pouco a minha visão de ser perfeito no final, para eu ir fazendo o meu melhor a cada passo do processo. Então, a cada passo do processo, eu vou fazendo melhor. E se eu não ficou bacana na primeira vez, na segunda vez vai ficar melhor. E na terceira vai ficar melhor. Entendi. Então, assim, isso já foi uma coisa que eu já percebi e eu já tô trabalhando comigo mesmo, sabe? Entendi. E o perfeccionismo, ele tem relação também com a síndrome do impostor, né? Síndrome da impostora. Então, a gente acha que nunca tá perfeito, aí você nunca entrega aquilo e fica nesse ciclo vicioso. Então, realmente tá na percepção e fala, olha, isso aqui eu vou entregar, isso eu vou fazer. Hoje a gente falando bastante, né? Estamos falando de trabalho, de negócios, profissões. Então, acho que é muito pertinente falar até desse movimento que nós estamos fazendo, de né, você me convidar, criar um podcast, ter essa leitura atual e dinâmica. E quantas pessoas trabalham com redes sociais e que se sabotam porque, eu preciso criar o vídeo perfeito, mas ainda falta isso. Se não tiver a luz perfeita, se eu não tiver a câmera 4K, não vou gravar. Pois é. E aí, quantas pessoas precisam escutar do teu trabalho, estão ali dispostas a ouvirem a informação que você tem para passar, mas a gente hoje julga, não, precisa ser naquele formato, né? Cria forma, cria estrutura, se precisa ser assim, o que você faz para que seja assim? Mas comece a fazer. E a gente vai desenvolvendo as habilidades durante o nosso processo, porque é empírico também, né? Você vai entendendo ali quais são as suas falhas, o que você pode melhorar, mas só fazendo, aí você entende, né? E o interessante é assim, meu primeiro vídeo do YouTube foi exatamente sobre a síndrome do impostor, né? E foi praticamente uma autodeclaração ali naquele meu vídeo. E eu mesma levei muitos meses, assim. Aquela, acho que foi a quarta vez que eu gravei o vídeo. Que aí eu falei, caramba, agora chega. Tipo assim, a luz não ficou boa, a testa tá brilhando, mas vai desse jeito. Hoje, quando eu olho pra esse vídeo, eu tenho vontade de deletar ele. Falo, nossa, que coisa horrorosa que eu fiz. Mas eu falo, vou deixar. Eu vou deixar pra lembrança pra mim. De ver o quanto eu superei, né, dessa minha frustração do perfeito. E naquele momento eu fiz o meu perfeito. E que hoje eu tenho condições melhores, né, condições de fazer melhor. Mas eu vou deixar para eu mesma me ver e acompanhar a minha evolução. Então, essa dica que eu também vou deixar para todo mundo aqui, né. O primeiro vai ser sempre ruim.
Tá? Porque é o natural você ir fazendo. Então, qual que é aquela frase que você falou? Do Cortella? Aperfeiçoamento? A prática leva ao aperfeiçoamento. Claro, Ah, claro. sim. Que a prática não leva à perfeição, né? Porque a perfeição não existe no final das contas, né? Então a prática leva o aperfeiçoamento, né? Exato. Isso é uma coisa assim que eu tive que mudar para conseguir fazer as coisas, sabe? E não me cobrar tanto, sabe? E teve a do Cortella também, né? Que faça o melhor que você pode, sim. com as condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda, né? Exatamente. Sim. Uma, assim, que eu indico, assim, todas as pessoas que tiverem oportunidade de ler, é o livro da Brené Brown, né? A Sim. Coragem de Ser Imperfeito. Maravilhoso. Mesmo anos trabalhando com terapias, atendendo pessoas e tendo toda uma dinâmica de trabalho, eu ainda travava nessas questões. E aí, ao ler esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, ela fala muito da vulnerabilidade. Então, você se colocar na vulnerabilidade, poxa, não tá perfeito, me falta isso, mas é o que eu tenho hoje. Isso cria muito, porque também conecta pessoas, né? Conecta, exatamente. E uma coisa que eu gostei muito do livro da Brené Brown, sobre toda essa questão da vulnerabilidade que faz parte da nossa natureza e a gente acha que não, né? Não sei porquê, não sei de onde que tiramos isso, como se tivéssemos a obrigação de sermos perfeitos. E ali te traz mais em contato com a natureza, né? Tipo assim, nós somos todos vulneráveis e tá tudo bem, sabe? E essa vulnerabilidade, ela nos conecta. Mas o que eu mais gostei mesmo foi do discurso do Roosevelt que ela fala. Eu amo. Porque que acontece? Eu ficava muito preocupada com o julgamento alheio, sabe? Muito preocupada mesmo. E depois, quando você percebe que você só tem que permitir que alguém que está na arena com você, cheio de suor e sangue, que te fale alguma coisa, né? É muito interessante, porque assim, é fácil você estar na arquibancada e ficar apontando, né? E julgando o outro. E aí, hoje, quando eu recebo alguns feedbacks, eu paro e eu falo assim, essa pessoa tá na arquibancada ou ela tá aqui comigo na arena? Se tá na arena, eu já dou um pouquinho mais de valor para aquele feedback. Se a pessoa tá na arquibancada, eu já divido por 2. Entende? Porque ela não tá aqui, ó, passando pelo que eu tô passando pra ela. Ela tá olhando de uma forma tão rasa, tão superficial, que ela não sabe o que é isso. E tanto é que as pessoas que estão já na arena com você são as que menos te dão feedback, menos te julgam. Quando ela vai te dar um feedback, é geralmente assim, aquele conselho muito pontual, muito pertinente, de quem tá vivendo ali, e você fala, nossa, essa pessoa sabe o que tá falando, porque ela tá vivendo isso. É exatamente sobre isso, a gente saber dividir, né, quem realmente tá na arena e quem tá na arquibancada, porque assim, a gente começa a criar conteúdo, a gente começa a aparecer, então é o tempo todo tá ali na percepção também de eu tenho um objetivo, eu tenho um editorial, né, de publicações, eu tenho um editorial das coisas que eu quero passar. Obviamente tem conteúdos que são mais densos, quando principalmente eu vou tratar da psicanálise, eu vou tratar de saúde mental, e aí você tem que ter umas pílulas que seja compreensível para essas pessoas. De repente, um outro psicanalista que trabalhe com uma maneira mais profunda, que não tem uma linguagem de Instagram, de redes sociais, e não tá fazendo o trabalho que eu estou fazendo, ele vai me julgar, mas eu não posso criar o conteúdo para essa pessoa. Exato. Né? O meu conteúdo é para quem? É para pessoa que tá lá na depressão, que tá lá buscando, né, uma corda para subir. Então, essa pessoa que eu me conecto. E aí eu tenho que deixar de lado todas essas outras pessoas que vão falar, olha, isso não, deveria ter falado dessa forma, o conteúdo tá engraçado, faltou isso, você não falou aquilo, e aí a vontade que eu tenho é falar assim, vamos criar juntos, né? Vem comigo, me ensina como fazer, você quer aparecer também? Vamos criar juntos? Eu tô escolhendo ser uma contribuição, você escolhe também? E é sobre isso. Você sabe que uma vez, logo no começo, quando eu comecei a fazer meus vídeos assim, de Reels, uma pessoa falou assim pra mim, você fala com a cabeça torta.
Aí eu pensei comigo, a pessoa não sabe, não faz noção do quanto é difícil pra mim fazer esses vídeos. E eu tô tão focada no conteúdo que tô nem ligando pra minha cabeça torta. E no começo, eu gravava um vídeo 500 vezes, deletava, gravava, deletava. Hoje não, eu gravo e falo assim, tô clara, passei minha mensagem, é isso. A não ser que passou caminhão, avião... Aí eu refaço, se não, eu entrego. Porque, primeiro, o conteúdo, ele é muito rápido. Ele não vai ficar para meus tataranetos, entende? Então, assim, pra que eu vou cobrar esse nível de perfeição, sendo que eu tenho que me focar na entrega? E aí eu parei para pensar, mas essa pessoa que também nunca fez um vídeo nem uns stories. Então, né, eu não vou me preocupar com isso. Vai continuar com a cabeça torta, com a boca torta e tá tudo ótimo. E eu continuei, e valeu muito a pena. Teve um dia que eu fiz um story, que eu tava falando muito, eu tinha acabado de sair da aula do taekwondo, e na aula foi aula de luta. E aí a aluna que tava lá comigo, na hora que eu ia dar o golpe, ela se encolhia toda, assim, sabe? E ela falou, é um processo natural meu, porque eu sempre fiz corrida, nunca fiz luta, né? E eu falei, nossa, olha como que é o medo, né? E isso, eu fiz uma conexão com o medo da vida, assim, como a gente se retrai diante das coisas. E aí eu falei, tá com medo, vai com medo mesmo. Essa foi a dica que eu dei. E aí passou tipo uns 2 dias, eu fui tomar um café, e aí a moça lá da lanchonete falou assim pra mim, sabe aquele story que você fez? Falei, sei, do medo. Eu falei, sei. Ela falou assim, senti que era pra mim. Eu tava com medo de pedir demissão, e você falou, e aí naquele dia eu tomei a decisão de pedir demissão da onde que eu tava, para ir para um lugar que vai me dar mais desafios. Eu falei, olha que interessante, né? Como você pode ser contribuição na vida das pessoas sem nem perceber, assim, o tamanho, né? Isso porque nem todo mundo vai nos dar feedbacks de que, você fez, você falou, e aí eu mudei, eu fiz aquilo. Então, assim, tem muita gente. E essa dica, eu vou olhar na bola do seu olho aqui, tá? Se você tiver com palhaçada, de medo de julgamento, tá deixando de fazer coisas, faça. Seja contribuição. Um beijo. É sobre isso. Né? E aí, assim, quanto que você percebeu dos seus pacientes que impactam o lado emocional na produtividade dele? Então, na verdade, assim, a maioria não tem essa percepção. Tá. E vai fazendo. Entendi. Vai, entendeu? Vai Uhum. fazendo. E o que nós temos hoje? As doenças emocionais. Então, nós temos, acho que a última década, o que cresceu de casos de burnout, síndrome de pânico, transtorno de déficit de atenção. Então, a grande verdade é que as pessoas, elas não colocam aí o limite. Elas trabalham excessivamente, uma sobrecarga tremenda, até que a doença pare. Até que adoece. Até que adoece, e aí ela vai ter que parar, vai ter que buscar uma ajuda. Então, nós temos hoje... eu lembro que eu trabalhei, né, antes de trabalhar só com as terapias, eu também trabalhei, fui CLT, trabalhei em algumas empresas, e em um dado momento, passando por uma situação da minha empresa, uma das minhas gestoras chegou e ela falou assim, olha, Jéssica, seu trabalho é incrível, né, estamos muito satisfeitas, assim, assado, só que assim, a gente precisa aumentar o ritmo de trabalho, e aí eu vou precisar te enviar, aquilo foi uma virada de chaves, assim, eu vou precisar que você vá num psiquiatra para que ele prescreva a mesma medicação que eu estou tomando. Porque nós vamos começar a trabalhar mais, eu preciso que você esteja disponível e disposta a ter essa carga maior de trabalho. E na época, muito inconsciente, isso faz bastante tempo, eu fui nesse psiquiatra. E ele me falou assim, olha, você realmente escolhe estar nessa empresa, isso te traz satisfação pessoal, porque de fato, né, fulana de tal faz atendimento comigo e ela toma essa medicação. E eu posso te prescrever, porque eu já estava tendo sinais, meu olho até, na época até tremia, assim, que eu já estava com somatização emocional de carga de trabalho excessivo, trabalhava mais de 10 horas por dia. E naquele momento,
eu virei a chave e eu percebi que eu não escolhi aquilo. Porque ele muito claramente, ele não induziu que eu tomasse essa medicação, ele foi muito coerente. Ele me disse, olha, Jéssica, então eu te prescrevo essa medicação porque você já está com sinais, né, de estresse, de uma carga mental excessiva de trabalho, só que é a gente trocar de caixinhas. 3 dias depois, eu pedi demissão desse emprego. Uau. E eu falei, eu não escolho trocar a caixinha de um remédio controlado para eu ter um cargo tal numa empresa que, enfim, não valoriza o meu ritmo de trabalho. Então, essa foi uma percepção que eu tive. Hoje eu poderia ser uma pessoa que, né? E tudo bem quem precisa, não é sobre isso. É sobre você realmente conseguir fazer o que você pode. Será que o trabalho vale a tua saúde emocional? E será que você precisa chegar no limite para buscar uma ajuda terapêutica? Eu acho que dá para você seguir com a tua carreira, sendo acompanhado com um terapeuta, buscando uma mentoria, buscando um processo de coaching que você possa entender o que você precisa fazer em cada etapa ali do teu processo de transição de carreira que seja, mas não ir assim, enfrentando tudo para chegar lá na frente, aí você fala assim, não, agora eu não tenho mais o que fazer, agora eu tenho que me parar mesmo porque eu tô baqueado aqui, a minha saúde tá pedindo esse cuidado. E o corpo vai dando sinais, né? Quando chega nessa fase de baquear, é porque o corpo já te deu todos os sinais possíveis e você fez de egípcia ali, né? Não observou. Então, assim, é uma coisa que eu ia te perguntar, quais são os primeiros sinais que a pessoa deveria ficar atenta para buscar uma ajuda? A insônia. A insônia é super importante, né? Quando você não consegue ter paz com os teus pensamentos, com o trabalho que você realizou ali no dia a dia, isso vai aparecer muito no momento de dormir. Então, você levou o trabalho para casa e você tá o tempo todo pensando. Então, eu digo que a insônia é um dos primeiros sinais. E aí, o que você considera uma insônia? 2 vezes na semana você não tá dormindo bem, você já vai precisar buscar uma ajuda, né, para entender o que está acontecendo, porque o nosso organismo saudável, nós precisamos repousar, é uma necessidade do nosso corpo. Então, já prestar atenção nisso. Cefaleias, dores de cabeça, dores nas costas, né, as dores lombares, você percebe que você está muito travado, você não fez nenhum movimento, foi para academia, fez uma atividade física para ter alterado ali, né, a tua lombar e você tá com dor, a gente somatiza muito na nossa lombar. Problemas digestivos, né, gástricos de uma maneira geral. Você tá comendo alguma coisa, tá sempre passando mal, você tá com o teu trato digestivo, ele tá todo alterado, porque o nosso estômago também, ele é super emocional. Então, você vai tendo essas percepções que aparecem aí, pequenos sinais. Então, você às vezes vai, não, eu vou tratar, eu tô com uma dor de cabeça, eu vou comprar uma medicação e vou tratar a minha dor de cabeça. Qual é a origem dessa dor de cabeça? Então, eu falo, qualquer sintoma que persista mais de 2 vezes na semana, já pode ser uma somatização. Fadiga excessiva, né? Se sente pressionado, isso é muito comum das pessoas que vêm a ter alguma síndrome do pânico, que eu atendi bastante, né? Taquicardia. Taquicardia. Falta de ar. Então, esses são todos os primeiros sintomas que devem ser aí analisados, né? E é muito interessante que, assim, o que eu conheço de pessoas que olham esses sintomas e começam assim... não, mas é porque eu tô no meu período menstrual. É porque eu tomei café. E aí sempre tem um motivo para aquilo, né? E para mim já é assim, claro de que é somatização. Mas a pessoa não conhece disso. E aí fala assim, não, eu vou no médico. Aí vai 500 mil médicos, não consegue descobrir a causa daquilo, né? Então eu falo, porque assim, eu passei muito por isso com fibromialgia. Por muitos anos eu tratei fibromialgia como uma coisa física. Eu não fazia ideia de que era uma somatização. E nenhum reumatologista me explicou de fato que era, né? Então, o que se acostuma? Remédio.
remédio e remédio e remédio. Aí o corpo acostuma com aquele remédio, você vai lá e toma outro mais forte, né? E aí vai ficando normal, você aprende a lidar com aquilo. Aí vem enxaqueca. Também é normal lidar com aquilo, entende? Aí você já é só andar com o remédio na bolsa e é simples de resolver. Até você perceber que é isso. Então, assim, hoje, graças a Deus, acho que faz uns 20 anos que eu não tenho crise de enxaqueca do jeito que eu tinha. E antes era super frequente. Então, por isso que eu falo, hoje eu também não tomo mais nenhum remédio para fibromialgia. O que falam que não tem cura, eu me sinto completamente curada, né? Então, por isso que é muito interessante a pessoa ter esse olhar, né? E aí eu te pergunto, assim, qual que é a sua opinião sobre medicamentos, sobre a alopatia? Medicamentos, assim, no geral, eu acho que eles vêm ali para tratar o sintoma. Eles não tratam a causa da doença. Então, eles são muito bem-vindos, né? As pessoas têm as dores físicas que elas buscam ali ser tratada, amenizar aquela dor, porque conviver com uma dor é insuportável. Sim. Mas você pode tratar aquela dor naquele momento com a medicação, porque sim, ela vai trazer uma resposta imediata, mais rápida do que você buscar uma terapia alternativa. Você vai para uma sessão de acupuntura para tratar uma dor lombar, ela vai amenizar, mas pode ser que você precise de mais sessões. Se você toma um medicamento tópico, ela vai ali direto na dor. Só que ela não tratou o que está gerando aquela dor. É algo emocional, é a tua postura que está errada. Você vai precisar fazer correções para você ter uma saúde integrativa, que é quando você consegue mudar o que está te adoecendo, se é o ambiente, se é a somatização, e aí você consegue... Se são suas emoções. São as emoções. Né? Eu acho que a medicação ela é bem-vinda para esses casos, mas a banalização da medicação controlada, a gente falando de saúde emocional, é algo que me preocupa. Porque lá atrás, quando nesse primeiro episódio, que eu trabalhava numa empresa e a minha gestora me orientou a ir a um psiquiatra para me prescrever, olha que interessante. Não era nem para você se fazer um acompanhamento, para eu me prescrever, né? Para me prescrever de uma medicação que ela tomava e que fazia ela ter mais resultados, que ela ficava menos estressada. E eu tive esse gatilho, né, muito por indicação do próprio psiquiatra, que ele foi super lúcido e coerente e teve uma fala ali que fez uma virada de chave para mim. Como em um outro momento que eu perdi um irmão, e aí eu passei também por um processo de depressão, tava super mal, e fui naquele momento buscar um psiquiatra. Eu tava até às vésperas de uma viagem importante que eu ia fazer para fora, então começou, né, já com a questão da viagem também, que já tava mexendo com o meu emocional, uma certa ansiedade, e eu tive uma crise. Mas eu tive consciência de que tinha um mês que eu tinha perdido um irmão. Então eu estava com o meu emocional abalado. Naquele momento eu fui e ele me prescreveu uma outra medicação. E eu escolhi suportar aquela dor. Eu escolhi viver o meu luto. Seria naquele momento, eu poderia ter ido para aquela medicação, poderia ter me trago ali um conforto que seria bem-vindo, mas eu escolhi viver a dor. Então, eu percebo que, nesse momento, aquele psiquiatra, ele conversou, foram 3, 4 palavras e me passou a medicação, que nem vou falar qual é, mas que eu peguei, eu ganhei a caixinha. Ele ainda te deu a amostra, né? Ele me deu e eu joguei no lixo, assim. Então, eu acho que você não tratar, né, ou só ir para medicação, eu acho que todo serviço emocional tem a sua finalidade. Tem momento que sim, você vai precisar da medicação, mas aquilo que eu falei, é olhar para a tua saúde emocional, né, como se fosse uma linha. E onde começou? E aí você ter essa conexão de onde iniciou. E essa linha, às vezes, é um novelo que tá... que tá ali tudo um emaranhado, né? Então, ter essa compreensão, porque se você não busca essa compreensão de que eu tava num processo de ansiedade, que eu tinha perdido meu irmão, que eu estava sendo cobrada, que
que eu queria estar bem, porque a gente quer estar bem, ninguém fica mal por querer, poxa, eu quero ficar mal. Não, a depressão, ela é real, as pessoas ficam tristes, as pessoas não querem sair da cama. Então, você perceber isso e falar, poxa vida, eu tô vivendo um luto, né? Eu perdi um irmão, esse é um sentimento real. Sim. E eu vou viver isso daqui, eu vou chorar, vai ter dias que eu vou estar bem, outros dias que eu não vou estar bem. E o que eu preciso fazer para sair disso? Então, nesse momento, não foi o caso, né? Eu não tomei essa medicação, mas eu busquei uma ajuda psicológica que naquele momento me trouxe um suporte. Para quê? Para eu não chegar aqui e depois ter uma crise que eu não pudesse controlar, e aí, nesse caso, sim, eu ia precisar de uma medicação. Entendi. Então, eu acho que é olhar dessa forma, não como ela vai resolver, ela vai amenizar se for necessário. Não como um fim, né? Não como um fim, mas você tem que olhar para a tua saúde como um todo, né? Não só naquela medicação que vai tratar. Eu acho muito interessante isso que você falou da banalização, né, do medicamento controlado. Hoje as pessoas, elas facilmente vão num psiquiatra e elas já saem medicadas, né? E às vezes é um atalho. E aí, assim, eu não tenho nada contra o remédio, né? O remédio é muito bem-vindo. Mas vamos andar alguns passos antes, né? Vamos olhar antes algumas coisinhas antes de ir para o medicamento. Coloque o medicamento como se fosse o último recurso, sabe? Então, assim, primeiro faz uma terapia, vai passar por... Então, assim, não me identifiquei com a terapia tal. Não tem problema, vai para outra. Não pare. Não me identifiquei com essa técnica, vai para outra. Faz um reiki, faz barra de axis. E vá se permitindo, porque também você não é obrigado a acertar no primeiro profissional ou na primeira técnica. Vá se permitindo, vai... É uma cebola, vai abrindo essas camadinhas, né? Deixa o remédio para a última instância. Quando precisar, ele tá lá. Né? Fica tranquilo, ele vai estar lá quando você precisar, entende? Mas se permita passar por esse processo, que nem como você se permitiu passar pelo luto. Eu imagino que não deve ter sido fácil, né? Mas foi necessário, né? Foi muito importante para você ter vivido o luto no momento certo, na hora certa, da forma certa. Que talvez você fosse tomar um medicamento que fosse mascarar tudo. Sim, eu percebo hoje até, as pessoas, elas querem fugir da dor, né? Então, você não viver, inclusive, ele não te dá uma bagagem para perceber quando aquela situação novamente acontecer na tua vida. Sim. Você vai voltar para estaca zero, né? Não que as dores eu vou perder um irmão é de uma forma, eu vou perder uma mãe, vou perder um ente querido, cada luto ele tem o seu luto. Sim. Só que você criou bagagem, você criou estrutura para lidar com aquilo, você criou uma estrutura para apoiar as pessoas que você ama também, porque é importante, você quer que as pessoas estejam bem, e de repente você não tá bem, você não pode mostrar, você não se permite mostrar a tua vulnerabilidade, porque você não quer machucar as outras pessoas, né, que já estão machucadas, feridas e sofrendo também. Então, é realmente viver os nossos processos, né? Isso faz a vida ser muito íntegra, quando a gente aprende a lidar com as nossas emoções, com as nossas vulnerabilidades. E aí a gente começa a fazer escolhas mais amorosas, mais nutridoras, se permitindo viver, né? Não é fugir da vida, é viver, né? E viver, às vezes, é sofrer também. Então, o que a gente fala, assim, para quem tá numa situação de CLT, por exemplo, ou para empreendedores que estão com síndrome de burnout, entre outras, assim, corre para terapia, né? Com certeza, não deixar chegar a esse ponto, mas se você está nesse ponto, é buscar terapia integrativa. E o que é integrativa? É olhar para tudo. É uma técnica holística. Então, olha, eu não estou conseguindo ter os resultados na minha empresa, mas eu estou com o meu emocional abalado. Então, eu vou buscar uma terapia. De repente, eu vou buscar, depois que eu tiver um pouco mais fortalecido, um processo de coaching. Porque, como, né, nós já conversamos anteriormente, você precisa estar disposta a passar por um processo de coaching, né? Você precisa estar escolhendo, olha, eu quero uma mudança diferente, eu escolho uma mudança diferente para minha vida, eu preciso criar ações diferentes, e aí você vai buscar esse profissional nesse momento. A saúde está abalada, você até consegue, né, participar de um processo de coach, né,
se o teu coach te aceitar, e aí seguir com isso, mas ainda assim buscar ali uma ajuda terapêutica, curar as tuas emoções, né? Ter aí uma forma de conseguir alcançar o resultado que você deseja. O que não pode é não fazer nada, só ficar na medicação e depois trocar de caixinha. E não pode achar que é frescura também. Sim, né? sim. Porque a gente ouve muito, tem muito preconceito de pessoas que estão com burnout, com depressão, com síndrome do pânico. Ah, isso é frescura, isso é falta de Deus no coração, isso é falta de mais o que fazer. De Deus no coração é a mais, né? E não é nada disso, né, gente? Essas pessoas, é o que elas mais precisam de acolhimento. E muitas vezes elas têm uma confusão interna tão grande que elas precisam de ajuda, de orientação. Olha, passa com esse fulano, passa com esse ciclano, foi bom pra mim, né? Essa coisa de, vá arrumar um emprego que passa. Isso aí é falta de namorado, isso é falta de Deus, vai pra igreja. Não é desse jeito, sabe? Ocupa seu tempo, né? Ocupa seu tempo. Uma coisa que eu ouvi, assim, quando eu tava com depressão, é assim, isso aí é falta de trabalho voluntário. Vai lá no orfanato ajudar as crianças que você vai ver como você vai ficar boa. E isso me fazia sentir uma culpa tão grande que eu falava, gente, a minha vida é perfeita. Eu tenho uma família boa, eu tenho um namorado legal, eu tenho esse emprego. Assim, não tem ninguém morrendo, não perdi ninguém, não perdi emprego, não tem ninguém... Não tá perdendo a casa. Não tô perdendo a casa, né? Não tô passando fome. Então, assim, meu Deus, por que eu tô desse jeito? Então, eu senti uma culpa gigante. É como se eu não pudesse ter permissão de sentir depressão. Quando eu percebi que não, eu tava passando por aquilo, mas eu demorei muito para buscar ajuda, né? E aí, porque era a falta de apoio, muito preconceito, e eu comecei a comprar essa culpa. Então, essa culpa, você acha que me ajudou a melhorar ou piorar? Só degringolou. Sim. E aí, quando eu falei, olha, eu falei até pra minha mãe, né? Teve um dia que a gente foi no hospital, que eu tive uma crise, aí falaram assim pra ela, olha, sua filha precisa de psiquiatra. Filha minha não passa com psiquiatra, não. Não vai. Né? Então, você fala, caramba, assim, graças a Deus que minha mãe não me levou no psiquiatra, porque realmente depois eu consegui sair daquilo sem o psiquiatra. Ela quis uma solução um pouco mais não invasiva, então ela me levou no centro espírita, né? E realmente ali foi o começo do autoconhecimento. Aí eu pegava aqueles livros, né, da Zíbia, do André Luiz, e lia. Foi ali naquele momento que eu comecei a sair dos Big Brother da vida, e eu comecei a ver que eu olha conteúdo diferente, que eu não conhecia. Aí eu comecei a estudar, e aí nisso fala muito da reforma íntima, né? Reforma íntima, vamos mudar o que tá ruim aqui, e aí você vai mudando, e aí quando eu me permiti sentir aquilo, mesmo eu não tendo motivos, foi quando começou o processo de cura, né? Então, assim, o que eu queria até que você falasse um pouco quais são os primeiros sinais de uma depressão ou de um burnout que a pessoa deve procurar ajuda? Então, a depressão, ela começa com a apatia. Então, a falta de desejo pelas coisas básicas do dia a dia. Então, a pessoa, ela era super motivada. Isso tem, assim, às vezes é difícil a identificação, tanto as pessoas que estão de fora, quanto a própria pessoa, porque os sintomas, eles oscilam bastante. Mas você se conhece, né? Ou pelo menos tem aí uma certa ideia de quem você é. Então, você percebe, olha, isso aqui eu gosto bastante, algo que me estimula, e você percebe que aquilo já não tá tendo mais um estímulo. Esses são os primeiros, o início, né? Porque você começa pegando ali do início, e aí você consegue não tá no agudo da depressão, que é onde você não consegue sair de casa, é onde às vezes você quer ficar de cama, você perdeu o desejo total. Então, se você percebe que você está apática aos teus desejos, às tuas vontades, às coisas que normalmente você gosta de fazer, já é um alerta. Não quer conversar com as pessoas. Sim, isolado, né? Então, esse já é uma questão de alerta. Tem alguns que são casos, né? A família, ter outra pessoa que tem depressão também.
Então, esse é no caso da depressão. E assim, a depressão, ela decorre a nossa vida. Então, você passou por um processo ali de perda, um processo traumático, aí você fica num estado depressivo, você melhora, e depois você pode ter uma outra recaída. É você estar sempre vigilante das tuas emoções e buscando fazer coisas que lhe tragam maior satisfação pessoal, buscando estar cercados de pessoas, né, que te tragam também mais satisfação, que estão ali alinhadas com o teu propósito. Então, isso é parte também da cura. Então, as terapias, no geral, elas vêm o quê? Tratando todo esse percurso. Então, o momento que você está agudo e o momento que você, digamos assim, está aparentemente bem, né? Quando eu falo do burnout, aí já são sintomas mais físicos. Então, eles vêm como dores de cabeça, a insônia. A insônia também aparece na depressão. Então, os sintomas, eles são próximos. Mas ele vem com questões físicas mais fortes. Então, ele vem como dor de cabeça, ele vem como sensação de que você está sendo aperto no peito, taquicardia, perda de memória também. Então, você percebe, mas eu trabalhava 8 horas, eu decorava tudo. Então, você começa a ter lapsos de memória, que você já está funcionando ali, a tua atividade cerebral, ela tá muito intensa. Irritabilidade, uma situação que para você tava tudo ok, de repente você ficou muito irritada, perdeu a cabeça, brigou, ficou descompensado. Esse é o momento que você tem que também estar vigiando ali as tuas emoções. Então, voltando até para a parte das inteligências, nesse momento é importante, além da terapia, a conexão com a natureza, você se permitir descansar, pode amenizar bastante. Pode, né? Principalmente o burnout, a depressão, ela tem uma questão neuroquímica mais enraizada. Então, são mudanças internas mais profundas. Mas no burnout, é perceber que você está trabalhando no seu limite, que você está estressado, estressada, e você não está dando conta, se permitir descansar. Você sabe que o burnout, eu falo por experiência própria de que já passou, né? Tem muito a ver com perfeccionismo. Porque quem passa por burnout é aquela pessoa que quer centralizadora, que quer fazer tudo, quer dar conta de tudo e tudo bem feito. Então, se ela não delega, porque imagina, ela quer bem feito, então ela vai fazer ela mesma. E quer sempre resultado, produtividade, né? E aí, o que acontece? Quem tem esse comportamento, esse perfil, sente culpa de descansar. Então, vai descansar. Não, mas eu tô aqui tomando sol uma hora dessa, sendo que tá lá meu computador com aquele negócio que eu preciso fazer, né? Então, aí que acontece? Vira aquele ciclo, né? Então, a pessoa não descansa porque quer produzir. Só que chega uma hora que o cérebro frita. E aí chega uma hora que você, por mais que você queira produzir, você senta na frente do computador, você fica parecendo um Homer Simpson. Não vai, né? Então, assim, autoconhecimento é tudo. Então, hoje, por exemplo, quando eu sinto que eu tô um pouquinho já ficando fora do controle, aí eu falo, deixa eu dar vários passinhos para trás, né? Eu desmarco o compromisso, eu tiro coisas da minha agenda, assim, sabe? Então, antes eu queria dar conta de tudo, hoje não. Eu falo, tá, é necessário mesmo este compromisso neste horário? Não, não é necessário, dá para jogar dá para jogar. Então, o senso de urgência diminui, né? Quando você começa também a se conhecer. E aí você fala assim, tá, isso aqui não é urgente, então tá tudo bem. Por que nas empresas as pessoas ficam todas doentes? Porque é o senso de urgência que é muito, muito grande. Sendo que quando você vai parar para analisar mesmo, é urgente. É urgente a ponto de você ter que trabalhar 10 horas por dia. Sim, né? E a gente compra muito essa ideia da pessoa super realizada, ou super executiva, que a pessoa tem que trabalhar, ser assim, super workaholic. O workaholic é super bem-vindo. Não é? Preciso, multitarefas, eu preciso dar conta de tudo, né? Criou esse estereótipo de que precisamos agir dessa forma. Isso é verdade pra você? Faz sentido para você? Então,
a gente se perceber também e aprender. Por exemplo, você trabalha numa empresa e você já está na sua sobrecarga de trabalho. E aí vão te passar mais um novo trabalho e você não... Olha, eu estou no meu limite, eu estou terminando de realizar isso. E tá tudo bem, né? Tá tudo certo também colocar os limites ali no trabalho, os limites nas relações, fazer o que é possível. Né? A gente busca por um resultado, eu escolho ter um resultado, um alto resultado no meu trabalho, vou precisar desenvolver habilidades, vou precisar trabalhar mais no período tal, mas eu considero muito importante ritmo e pausa. Ritmo e pausa. Então percebo que eu estou numa sobrecarga de trabalho, meu corpo ele pede essa pausa, então é ritmo e pausa. Ritmo, 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 ritmo. Exato. Sim. Sabe o que eu queria perguntar para você? Eu queria que você falasse um pouco sobre o Barra de Axis e quando que você vai abrir turma. Ah, legal. Vamos lá, minha próxima turma aqui em São Paulo vai ser no dia 26 de novembro, aqui em Moema. A formação é um curso de um único dia, no qual você aprende, na primeira parte, a parte teórica, que são inúmeras ferramentas quânticas que te ajudam a contribuir na tua vida pessoal, profissional, a eliminar várias crenças, padrões comportamentais que podem estar aí travando a tua vida e o desenvolvimento de uma vida mais plena, com mais realizações pessoais e profissionais. E na segunda parte do curso, vocês aprendem de forma prática os 32 pontos energéticos, que são as barras de Axis, e vocês recebem 2 sessões completas e aplicam 2 sessões completas no mesmo dia. E já saem desse curso aptos a trabalharem como praticantes de barras de Axis, podendo inclusive ter uma nova profissão. Olha que legal. Bacana. Então tem alguma, como fala, limitação assim de gente que não pode fazer esse curso? Os pré-requisitos? Pré-requisitos. Então, o curso de barras de Axis não tem nenhum pré-requisito, sendo inclusive indicado para crianças. Crianças a partir de 5 anos de idade conseguem estar fazendo, porque ele é uma técnica energética, só que muito intuitiva. Você recebe um mapa dos pontos, então as crianças inclusive adoram. Que legal. Tanto aplicar quanto receber as barras de Axis, eu indico bastante. Que legal. Principalmente as crianças hoje estão cada vez mais aceleradas, Sim. recebendo um monte de informações, então elas amam receber barras de Axis. Legal. Bacana. Você tem algum recado pro pessoal? Sim, gente, me segue lá no Instagram, tá? @tami_sakaguchi, vou deixar aqui embaixo. E você... Queria agradecer a Jéssica, muito obrigado. Passa o seu Instagram pro pessoal, seus contatos. Sim. Agradeço vocês, pela oportunidade de falar um tema super importante. Eu acho que vai ser uma contribuição para todas as pessoas que se interessam pelo tema. Meu Instagram é Jéssica Magalhães Axis, o Axis Oficial, tudo junto. E eu só tenho que agradecer. Gratidão. Gratidão. Foi um papo delicioso, foi muito gostoso, A gente falou, apesar de falar de depressão e tudo mais, foi bem... É importante falar, né? É importante falar, Trouxe muita clareza para as pessoas. E eu desejo do fundo do coração que todo mundo fique bem, que através desse podcast tenha essa iluminação, sabe? De sentir que não preciso buscar ajuda e que tá tudo bem, E sinta esse nosso acolhimento. Sim, com certeza. sim. Gratidão. Então, se você gostou desse vídeo, desse podcast, curte, comente, se inscreva, compartilhe com seus amigos. É isso aí. E é isso. Forte abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.